Graça e paz, guerreiros e guerreiras em Cristo Jesus. Eu me chamo Adriana e desde já quero agradecer a companhia de vocês diariamente, a paciência. Quero pedir desculpa por qualquer coisa, que eu falei que não foi entendido. E já peço que dê like, comentem, compartilhem, que vocês sejam abençoados por isso. Vamos fazer esse ID, vamos guerrear juntos essa guerra. Vamos nos unir, em oração, em comunhão. Esse é o nosso papel, como cristãos. Fazer o bem, ajudar pessoas, nem que seja com uma palavra. Se não podemos ajudar financeiramente, mas com uma palavra. Falar do evangelho, do amor de Cristo, Que tem muita gente ainda que não conhece esse Cristo. Então, vamos fazer esse ID. Então, o Almoçando com a Palavra de hoje vai ser de uma forma diferente. Eu estou sem a minha filha porque ela foi para uma chácara com o pessoal da igreja, que é Dia das Crianças, é feriado, e ela foi para essa chácara, Eu não fui porque eu trabalho à noite, já à tardinha até quase a madrugada. E eles não vão chegar a tempo para que eu possa trabalhar. Então, minha folga foi ontem. Graças ao meu poderoso Deus, eu pude ir à eclésia, que nunca mais tinha ido. E foi uma maravilha. Como eu sou grata por isso, porque a minha folga foi ontem. E hoje, eu poderia ter trocado até essa folga para hoje, mas tinha outra pessoa que ia folgar e eu deixei para essa pessoa. Mas, que eu queria ajudar na obra lá e tudo. Mas a minha filha foi, E que Deus está no controle. Estão entre irmãos, enfim. E eu vou fazer hoje o almoçando só eu e Deus, O Espírito Santo, Jesus. Não estou só, lógico, só sem ela, porque ela vai estar lá. Mas está na presença também, porque lá, além das brincadeiras, tem o momento da palavra, Tem a comunhão. Então, nós ficamos no capítulo 8 de Atos, Peguem a Bíblia de vocês e vamos lá, nesse capítulo, nós vamos falar da primeira perseguição à igreja. A partir daí, começou, a perseguição à igreja. E vocês pasmem, quem já conhece o livro de Atos sabe, mas quem não conhece, pasme quem foi o perseguidor da igreja. Paulo, que ainda era Saulo, a partir daí. Então, vamos conhecer o percurso, desses anunciador do evangelho. E lindo é no capítulo 9, que fala sobre a conversão de Paulo. Eu tô ansiosa para falar desse assunto. Mas hoje é ainda falando da perseguição, Sim, então diz assim no capítulo 8. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Isso foi após a morte de Estevão, E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judeia e Samaria. Então eles se espalharam para anunciar o evangelho. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Paulo, o grande evangelista, o grande apóstolo, antes disso, minha gente, era a pior pessoa que existia na face da terra. Perseguia a igreja e ele estava possuído, pelas forças do mal, que ele nem entendia, Ele achava que estava fazendo o bem e ele era perseguindo, Ele arrastava as pessoas de dentro de suas casas, homens, mulheres, crianças, levava por cárcere, ele matava, ele fazia horrores e achava que estava fazendo certo. Então Filipe
prega em Samaria. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões entendiam unânimes as coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava, pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Olha que coisa linda, né? Filipe, quando ele foi a Samaria, né? Ele pregando o evangelho, muitos espíritos malignos saíram dos corpos daquelas pessoas e coxos, aleijados, enfim, né? Toda espécie de doença caíam por terra, né? Pelo nome de Jesus. Porque Jesus deu esse poder não só para aqueles discípulos daquela época, mas para qualquer um que se faça discípulo, que mude sua vida, que aceite viver verdadeiramente a palavra, sem mácula, né? Que se arrependa dos seus pecados, que mude de vida. Tem sim, que tem uma comunhão com Deus diária. Tem sim o poder de pisar na cabeça da serpente, de expulsar demônios, entendeu? Porque esse poder nos foi dado. Então, vamos para o próximo, que fala sobre Simão, o mágico. Ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava a mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto, ao qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus, chamado grande poder. Então as pessoas se iludiam, né? O diabo, ele faz isso, ele ilude as pessoas pensarem que ele é Deus, né? Que o que ele faz é de Deus. Então as pessoas até hoje se iludem com uma cura falsa, com uma palavra falsa, porque o diabo se camufla nessas pessoas, ele se transforma em ser de luz para iludir. Isso nunca mudou, né? Vai mudar sim um dia, quando Jesus voltar aqui, ele vai ficar no lugar dele, ele não vai ter mais ninguém, ele não vai mais se infernizar a vida de ninguém, não vai mais poder controlar o mundo. Ele vai estar no canto dele para lá, eternamente, com os escolhidos dele, com quem se permitiu viver para ele, e os demais, né, que escolheram Jesus, vão estar na vida eterna, só de boa, né? Vivendo a glória de Deus. Então, esse homem era mágico, né? Iludia as pessoas, e as pessoas acreditavam que era o poder de Deus. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados assim homens como mulheres. Então, a partir do momento que essas pessoas deram credibilidade, né, à verdadeira palavra, eles eram batizados, eles eram convertidos, né, homens e mulheres. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiado os sinais grandes de milagres praticados. Veja que coisa linda, meus amados. O próprio Simão, que era mágico, digamos que hoje fosse um macumbeiro, um espírita, enfim. Aqui não estou denegrindo a religião de ninguém, não estou acusando ninguém, estou só dizendo, digamos que seja uma pessoa dessas. Ele se converteu, deu credibilidade ao nome de Jesus e seguiu Jesus e foi batizado também e se converteu. Então você, meu amado, minha amada, também pode. Todos, enquanto vida estiverem aqui na terra, enquanto vida, podem se arrepender, podem mudar. Só não haverá mais jeito, né? Mais saída, mais chance para quando Jesus voltar, porque ele já vem como juiz, né? Ontem nós estávamos falando sobre isso na Eclésia. Jesus veio como um pobre coitado, num jumento, né? Nasceu numa manjedoura. Jesus, ele teve uma vida simples, ele foi ignorado porque ele era pobre, né? Ele não... Quem é esse que fala em nome de Deus, que se diz filho de Deus? Você é um pobre, você é um coitado, né? E existiam pessoas de poderes, letrados, ricos. Então, ignoraram tudo que ele fazia. E outra, ele fazia as coisas
né? Ele fazia o que Deus mandava, ele cumpria a palavra do Pai. Ele não compactuava, não aceitava, né, aquelas leis do homem, a maldade do homem. Ele veio para mudar, ele veio como revolucionário, né? Protestar a mentira, né? E não aceitaram ele por isso. Agora, se ele tivesse vindo, olha, veja só, se ele tivesse vindo num cavalo branco, né, com a espada do Jiraya, se ele tivesse vindo, olhos verde, branco, maravilhoso, o homem mais lindo do mundo e rico, eita, ele teria sido aceito. E mais, se ele tivesse vindo aceitando tudo que não presta, né? Passando a mão por cima, vocês estão certos, vivam a vida louca, aproveitem os dias como se fossem os últimos. Teria sido aceito, mas ele não veio para isso, né? O nosso Deus não é isso. Então, mas quando ele voltar na segunda vinda, ele vai vir sim, em grande glória, num cavalo branco, só que a espada dele é a palavra, né? A palavra que vai dizer: malditos se apartem de mim, malditos de meu Pai, e bem-vindos, benditos de meu Pai, que são as ovelhas, e malditos são os bodes. Então, é nesse dia que todos ficarão, assim, surpresos, porque tiveram oportunidade todos os dias e não deram valor, né? Até nos tempos de Jesus, ontem nós estávamos estudando sobre isso, as pessoas já sabiam da promessa que está lá em Isaías 53, como seria o Filho de Deus, o que ia acontecer e tudo. Mas as pessoas não davam ouvidos, né? Estavam desapercebidos. Eles acreditavam no seu próprio eu, era o poder, era o dinheiro que controlava, como hoje também é. Então vai ser assim. E hoje ainda está pior. Então muitos vão ser pegos de surpresas, vão ter a surpresa de repente Jesus aí, ó. E aí, o que fazer? Não adianta chorar, não adianta arrancar os cabelos, não adianta gritar, não adianta prometer nada, porque já era. Entendeu? Já era. Então o dia é hoje, o dia é agora. E mais, não só vivam pensando na volta de Jesus, porque nós temos que pensar na volta de Jesus como agora, nesse momento. Que os apóstolos naquele tempo já viviam essa espera. Mas nós temos que viver essa volta de Jesus, sim. Para que a gente tem que mudar, a gente tem que viver corretamente para a gente já esperar essa volta, como as 10 virgens, né? 5 nem ligaram, foram dormir, não encheram suas vasilhas, mas nós temos que ser como as 5 prudentes, não como as insensatas, as 5 prudentes que estavam com as vasilhas cheias. Esse azeite, essas vasilhas cheias, significa cheios da graça de Deus, cheios do amor, cheios de, de coisas boas, né? De práticas boas. A gente tem que estar obediente, tem que estar com as vestes limpas, como a noiva espera o noivo, né? Perfeita, tudo ali esperando o dia do casamento. Nós, a Igreja de Cristo, temos que estar assim, né? Sem mácula. É fácil? Não, não é. Mas nós temos que nos esforçar, nós temos que renunciar, porque servir a Deus é renunciar, renunciar ao pecado, dizer não, entendeu? Não se importar com o que pensam, o que já fomos, o que já fizemos, porque isso já ficou para trás, a não ser que você esteja fazendo, aí você vai estar dando ousadia para que falem de você. Mas se você não está fazendo o errado, você está praticando o certo, você não tem que se incomodar. Então, é isso. E outra, se nós formos chamados agora, se chegarmos à nossa hora, porque só quem sabe é Deus, chamar a nossa senha e nós tivemos que ir por algum motivo, né? Já terminou aqui nosso fluxo, já o ciclo, né? Já fechou, porque nós temos os dias aqui contados, todo mundo tem. Uns é mais, outros é menos. E aí, o que você tem para apresentar a Jesus na volta dele quando ele vier? É bom pensar nisso também, né? Porque tem gente que diz, talvez Jesus demore tanto que eu nem veja esse grande dia. Sim, mas se você morrer antes, você tem que estar com as vestes brancas para você, quando Jesus, né? Porque Jesus vai fazer vir à tona toda a alma vivente, quer seja do mar, quer seja do fogo, dos ares, onde quer
Não importa a situação que a pessoa morreu. Todos vão voltar em corpo de glória, né? Ou para a vida eterna ou para a morte eterna. E você tem o que para apresentar? Eu tenho o que para apresentar? Então é importante pensar nisso. Então, essas pessoas, elas creram, foram batizadas. Aí, mais adiante, vai falar, né? E outra. Sim, vamos para Pedro e João em Samaria. O que eles fizeram lá? Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Pedro e João foram apóstolos que viveram com Cristo, né? Então, eles eram testemunhas reais, né? Que Cristo é o Salvador e presenciaram tudo, né? Então, eles eram testemunhas reais, os quais, descendo para lá, oravam por eles para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome do Espírito Santo. Então lhes impunham as mãos e recebiam este o Espírito Santo. Vendo, porém, Simão que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, propondo conceder-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro, porém, lhes respondeu: teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgastes adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Simão pecou. Oh, tristeza, né, meus amados? É como hoje. Meu Deus, as pessoas acham que o dinheiro compra a glória de Deus. Compra Deus. Não, o dinheiro compra coisas. O dinheiro é para nos sustentar, mas o dinheiro não compra a saúde, não compra a morte, não compra um lugarzinho no céu, não compra, né? De forma alguma. Então, esse Simão aqui, ele pecou, ele queria comprar o poder de Deus, né? Para quando ele impor as mãos, as pessoas ficarem curados e ele se gloriar. E não é assim, tudo é por Deus, é para ele, vem dele, o poder é de Deus, a glória é de Deus. É ele que dá e ele dá de graça. Então, Pedro disse, né? Eles não têm parte, o coração dele não está em Deus, né? Está nas coisas do mundo, não está em Deus o coração. Então ele disse: arrependei-te, pois, da tua maldade e roga ao Senhor, talvez te seja perdoado o intento do coração, pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão lhes pediu: rogai-vos por mim ao Senhor, para que nada do que disseste sobrevenha a mim. Eles, porém, havendo testificado e falado as palavras do Senhor, voltaram para Jesus e evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos. Então, meus amados, o que podemos ver aqui é que a gente não pode encher o nosso coração de amargura, entendeu? A gente não pode de forma alguma. A gente tem que esvaziar-se, pedir perdão. A gente não pode colocar as coisas, o dinheiro no lugar de Deus, em primeiro lugar de nossas vidas. A gente não pode. A gente tem que se arrepender, né? Para ter um lugarzinho. Porque Jesus foi preparar o lugar, mas para a gente ocupar esse lugar, a gente tem que ralar muito, né? Tem que esvaziar-se. Então, olha, no próximo título a gente vai falar sobre Filipe e Eunuco. Tem capítulo que é muito grande, aí fica muito extenso o vídeo, né? Então, o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo que ele dispusesse de ir para o lado do sul, né? No caminho que desce de Jerusalém a Gaza, este se acha deserto. Ele se levantou e foi, né? Eis que um etíope eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de
de todo o teu tesouro que viera adorar em Jerusalém. Estava de volta e, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então Filipe, o Espírito, a Filipe, aproxima-te desse carro e acompanha-o. Olha como é importante obedecer, né, a palavra do Senhor. Correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como podereis entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha, oh glória. Eita Deus, olhe, gente, eu convido vocês a ler Isaías 53, o capítulo todo. É lindo. Jesus, ele não veio por acaso. Jesus, ele veio. Já estava tudo programado. Deus já sabia, né, que a humanidade ia pecar, que ele ia dar todas as chances e que no final teria que vir o seu filho, né? Deus já sabia de tudo, porque ele escreveu a nossa história, a história da humanidade toda. Então, ele sabe tudo, ele já sabia que teria que dar o seu filho único. Então, lá no livro do profeta Isaías, bem antes, né? Lá no Velho Testamento já se falava, né? Olha, aqui. Foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante seu tosquiador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe podera descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Era Jesus, ali estava se falando de Jesus, lá no livro do profeta Isaías 53, fala-se do Filho de Deus, do Cordeiro Imaculado, que é Jesus. Olha a importância, meus amados. Olha, lê a Bíblia só por ler, sem buscar a direção do Espírito Santo. Busque a direção do Espírito Santo quando você for ler a Bíblia. Se você não consegue entender, busque a ajuda de alguém que entende, porque se você ler só por ler, vai ser como ler qualquer história, entendeu? Não basta ler só por ler. Tem que ter o entendimento, e esse entendimento quem dá é o Espírito Santo, né? Então, aqui estava se falando, nessa profecia fala sobre Jesus. E o Espírito Santo mandou, né, Filipe acompanhar aquela carruagem, e porque o Espírito Santo sabia, né, e aquele homem precisava do entendimento. E Filipe, né, quem deu essa explicação e falou, né, que se tratava de Jesus. Então, seguindo eles a caminham fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água que impede que seja batizado. Filipe respondeu: é lícito, se crês de todo o coração. Respondendo, ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro. Ambos desceram à água, e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. Mas Filipe veio se achar em Azoto, e passando além, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Olha que coisa linda! Ele foi arrebatado, quer dizer, transladado para outra cidade. Que coisa linda, né? Mas o eunuco foi batizado, né? Aceitou Jesus e foi batizado. Então, se você creres e for batizado, é lindo, olha, é maravilhoso servir a Deus. O batismo é a coisa mais linda, é sobrenatural. Eu recomendo. Não é à toa que o diabo, né, jogou todas as estratégias mundanas, mais de 20 anos na minha vida, muito mais, para que eu não descesse as águas, mas eu venci, em nome de Jesus. Dia 1º de outubro agora, eu desci as águas e foi sobrenatural, e hoje eu sou filha reconhecida, registrada nos céus, faço parte do reino de Deus, e eu não quero perder o meu lugar, né? Que Jesus, eu quero valorizar o sacrifício de Jesus na cruz por mim. E nada mais importa. Nada mais importa. Só Deus importa para minha vida. Porque o passado ficou para trás. O passado só me trouxe
angústia, dores, só me trouxe problemas. E quando eu desci as águas, eu disse, morre tudo. Nasce Adriana. A única coisa que eu tenho do meu passado é a minha filha, que é bênção do Senhor, mas o meu passado morreu. A Adriana morreu, é uma nova Adriana. Então, vida nova, pensamento novo, foco. E eis-me aqui, Senhor. Foi isso. É isso, se trata disso, né? Obedecer a Deus, que não é fácil e não estou nem aí para quem me julga. Eu não estou nem aí, eu tô aí, é para Deus. Tô aqui, né? Aí não, tô aqui. Eis-me aqui, Senhor. Então, meus amados, eu esqueci de orar no início, então vou orar agora no final, uma pequena oração, e concluir esse estudo para no próximo, que eu já vou fazer com a minha filha em nome de Jesus, que será amanhã, capítulo 9, que vamos falar da conversão de Saulo. Eita glória, lindo, lindo, lindo. Então vamos lá. Pai amado, Pai querida, graças te dou por este dia de hoje, Pai amado, por sentir, Pai, a tua presença, por o Senhor nos mostrar, né, cada dia mais que nós precisamos é de Ti, nós dependemos é de Ti, que nós temos que Te honrar, que nós temos que ser gratos sobre tudo e que nós temos que fazer o ID. E não é por obrigação, mas é por amor, porque o Senhor preparou o lugar e nós temos que conquistar a força, mas temos que conquistar a nossa coroa, não podemos permitir nem perder, nem desencaminhar. Nem permitir ser desencaminhado no meio do caminho, não olhar para trás nem para os lados e seguir em frente. Pai amado, visita, Senhor, nesse momento, cada inscrito, cada lar. O Senhor conhece o problema de cada um, Pai amado. E que a Tua graça, a Tua misericórdia venham alcançar essas vidas, né? Que o Senhor venha encher os vazios desses corações. Que o Senhor venha se fazer justiça. E que o Senhor venha suprir as necessidades, Pai querido. Essa é a oração que eu te faço. Em nome de Jesus. Amém. Fiquem em paz, meus amados, e bom almoço. Boa tarde para vocês. Bom feriado. E Deus ama vocês. Eu não tenho dúvida e não tenho também. E eu amo vocês em Cristo Jesus. Um abraço. Se sintam abraçados por esse Jesus, tá certo? Um cheiro.